Tu tens medo de abandono do quê? Eu tenho medo de estar sozinha, disto tudo não valer a pena porque estou sozinha. Eu tenho aquele constante medo que as pessoas se vão embora, porque ao longo da minha vida as pessoas foram-se embora. E estar sozinha é terrível. Então aqui estamos nós para mais um episódio do Supernatural. Hoje vamos ter connosco o Eduardo Henriques. Ele vem da Oliveira das Meias e vai-nos trazer aquilo que é para trazer para podermos trabalhar sobre aquilo que faz sentido. Vamos perceber se aquilo que ele vai trazer é mesmo aquilo sobre o que nós vamos trabalhar. Vamos entender, vamos mergulhar sobre isso. Vamos lá ao episódio. Eu sou o Eduardo Henriques, tenho 34 anos e venho da Oliveira das Meias. O que é que tu gostarias de trabalhar? Acho que é só mesmo a parte laboral que está um bocadinho assim na corda bamba, não sei bem para que lado é que hei de me virar, basicamente. Não é que eu tenha um mau trabalho, mas assusta-me um bocadinho o facto de eu estar há 17 anos no mesmo sítio e saber que progressão não há. Okay. Qual é que é o problema de não haver progressão para ti? O problema acho que é essencialmente monetário. As contas sobem, não é? Eu antes vivia em casa dos meus pais, atualmente moro sozinho. Okay. E sinto que se calhar agora, apesar de ganhar mais do que há uns anos atrás, sinto que não é suficiente para uma pessoa se quiser fazer uma vida a dois e ter filhos. Acho que... Tanto é que eu até fiz o curso de personal trainer para ter um part-time. E estás a fazê-lo neste momento? Estou a fazê-lo. Ou seja, tu já arranjaste aí uma estratégia para ter mais income, é isso? Sim. Mas ainda não estás satisfeito com isso? Se calhar não. Se calhar ou não? Não, é assim, eu acho que sou um ser muito insatisfeito. Porque eu, quando me meto nas coisas, por exemplo, quando fui fazer o curso, eu achava que aquilo é que era a minha cena e vai ser isto, eu vou abrir o meu estúdio, pronto. Quando comecei a dar aulas, que é aulas de kickboxing, que é a minha paixão em termos de tempos livres, senti que se calhar não vai ser aquilo que afinal não vai... É isso que também me assustou um bocado, é por isso é talvez um entrave às minhas mudanças. O facto de eu ser muito insatisfeito e de também ser inseguro do que é que vai acontecer. Eu tenho insatisfação com a minha atualidade, mas ao mesmo tempo também sinto insegurança e por isso não faço nada em relação a isso. É essa cena? Exato, é isso mesmo. E o que é que tu gostarias que acontecesse então? É assim, eu se calhar gostava de trabalhar numa área que eu me identificasse mais. Não é que eu não me identifique porque eu adoro, por exemplo, o contacto com as pessoas, que é basicamente o que eu faço, mas que fosse se calhar um bocadinho mais reconhecido, porque eu trabalho só com mais 2 pessoas, sendo que uma é um prestador de serviços e a outra pessoa exerce uma função que me tira quase, por assim dizer, o que eu posso ganhar mais. Ou seja, tudo o que é prémios vai para o vendedor e eu só posso vender quando o vendedor não está. Já tiveste esta conversa com alguém da empresa? Já partilhaste sim, aquilo que se passa contigo? O que é que tu gostarias? O que é que... Sim, só que são as normas e nós temos que... Inclusive eu já disse que não achava justo. Ok. Então o que é que tu gostarias que acontecesse? O que eu gostaria que acontecesse ali no posto de trabalho era que fôssemos todos a lutar para o mesmo. E o que é que gostarias que acontecesse com o Eduardo? O Eduardo, eu gostava que ele fosse mais corajoso e que se valorizasse mais. Não é que eu não o tente fazer, mas na hora H, passa atrás. O que é que significa ser mais corajoso para ti? É confiar mais nas minhas capacidades. Porque eu sei que as tenho, porque eu vejo os meus resultados quando faço as coisas, mas ao mesmo tempo sinto uma pressão do género, eu tenho que fazer tudo, não é bem, é super bem. E isso muitas vezes acaba por me travar um bocadinho a avançar. Okay. E se tu tivesses mais coragem, o que é que farias? Se calhar lançava-me por conta própria. Ok. E lançavas por conta própria em quê? Talvez na minha área profissional. Ou seja, isso é uma possibilidade. Sim. A possibilidade de eu abrir um negócio próprio na área que eu já trabalho há 17 anos. Sim, sem dúvida.
sem dúvida. Tu podes partilhar qual é essa área? É ótica. E então o que é que impede de fazer isso? O que impede, basicamente, é os custos que envolve abrir esse tipo de negócio. E acho que ainda não tenho estofo, por assim dizer, mesmo não só a nível financeiro, mas acho que ainda não estou capaz de o fazer. Lá está, aquilo que eu disse há bocadinho. Eu sinto que sei, mas depois, se calhar não é a altura, se calhar ainda não é agora. Se não é a altura agora, é quando? Se calhar quando eu tiver um bocadinho mais de suporte financeiro, do género, se correr mal eu tenho salvação. Ou seja, para eu ter coragem eu preciso ter dinheiro. Se eu tivesse dinheiro eu tinha coragem para avançar, é isso? Talvez sim. Acho que nestas coisas o dinheiro ajuda muito. Então chegamos a um ponto que se tem que fazer uma pergunta. Que é, então o que é que tu queres? O que eu quero é mesmo isso, é trabalhar para mim, mas depois vem o Eduardo inseguro e diz assim, espera aí, não te lances já. Porque, Luís, eu não sei se me estou a fazer, tu podias chegar à minha beira e dizer-me assim, olha, eu vou-te dar o negócio, tu não vais pagar nada e só vais tratar dele. Eu sei que tenho capacidades para o fazer, mas se calhar ia dizer assim, espera aí, mas isso corre mal. De onde é que vem esse Eduardo inseguro? Eu acho que veio muito da educação que eu tive. A educação que eu tive foi um bocadinho mais rígida, do género, é como eu te digo, eu falava, e se calhar o meu pai, não por maldade, atenção, não estou a dizer, mas se calhar dizia-me assim, pá, cala-te, tu não sabes o que estás a dizer. Ou seja, o que estás a dizer é que a insegurança não vem do presente, a insegurança vem de algo que foi acontecendo desde o passado até ao presente, é isso? Sim, penso que sim. E enquanto eu era criança, neste caso que tu referiste, o pai diz, tu não sabes, eu é que sei, cala-te, não tens opinião, e a criança desenvolve-se neste processo de insegurança. Só que a criança começa-se a tornar um adulto. E este adulto começa a cristalizar uma personalidade de insegurança. E fica estagnado durante anos. É isto? Sim, é isso mesmo. Então é interessante perceber de onde é que é esta fonte. E perceber os sabotadores que me aparecem continuadamente. E um deles parece que é um sabotador hipercauteloso. Que quando aparece uma possibilidade de alguma coisa diferente na área profissional, aparece esse... Isso não corre bem, isso não dá, isso eu não consigo, isso depois não tenho dinheiro, isso depois não sei o quê, isso depois não sei o quê. E isto sabota qualquer ação, e sabota qualquer tipo de capacidade de crescimento. É isso mesmo que acontece. Quais é que tu achas que são as soluções para isto? Eu já pensei que seria talvez eu mandar-me mesmo assim, tipo, atira-te e agora desenrasca-te. Ok, então temos uma. Lançar-me a maluco. Ok? Uma. Diz-me pelo menos mais 3. Se eu quisesse realmente abrir um negócio, se calhar arranjar outra pessoa para me sentir mais seguro, mudar de área profissional, por exemplo. Ok. Se calhar para uma área que eu também gostasse e que não fosse necessário dispensar tanto dinheiro, por exemplo, para iniciar. E como é que te fazem sentir essas 3 soluções que tu deste? Assim, a segunda é a mais confortável. Arranjar alguém. Sim. Confortável means segura. Sim. Sim. A terceira, se calhar, fora, não sei se estaria fora de hipótese, mas é se calhar a que eu menos vejo eu a fazer. Até porque eu tenho muito aquela coisa, se tenho 34 anos, começar agora uma coisa de zero. Quem é que vem dizer isso? Quem é que vem? O Eduardo inseguro. Já. É. Está tudo bem, ainda bem que ele existe aí, ok? Ele já te deu um conjunto de coisas, é importante identificá-lo. Claro. Ainda bem que ele está aí, isso faz com que tu sejas quem tu sejas. Tá? Sim. E tem algumas coisas que depois limitam. Sim. E tu olhas para ele e dizes assim, ok, eu quero continuar a viver com isso tudo. Ou então olhas para eles assim, obrigado por aquilo que me dás e há algumas coisas que eu quero mudar aqui.
Exato. Mas isso é uma postura que eu preciso ter com ele. Exatamente. Não é eliminá-lo, Isso era quase impossível. porque é uma parte de ti. Claro. Qual é a parte do Eduardo que se lança, que arrisca, que há essa parte aí dentro? É muito pequenina, mas eu acho que sim. É? Há algum exemplo na tua vida de que tu já fizeste isso? Sim, sem dúvida. Por exemplo, quando eu comecei o kickboxing, eu achava que, por exemplo, ir a competições, ir combater e assim, que era uma coisa extremamente desafiante, porque é uma coisa que tu nunca sabes o que é que vai acontecer, não é? Yeah. Aí não sabes mesmo. Num combate. E o primeiro ano eu disse, não, depois até que arrisquei. Mas essa parte do Eduardo que foi, qual é essa parte? É a parte talvez corajosa que eu tenho. Ou seja, o Eduardo corajoso, é isso? Sim. Que ainda agora disseste que é muito pequenino. Muito pequenino, sim. Aliás, eu acho que quando comecei a fazer mesmo o kickboxing assim, foi um bocado para demonstrar que afinal tenho coragem. A quem? Acho que muito ao meu pai. Ao meu pai, aos meus amigos da altura. Acho que era mesmo, não posso dizer que não, que era mesmo para, quase que tive o respeito por isso, que não conseguia de outra maneira. Repara no que disseste, eu perguntei-te a quem. Qual é que foi a tua primeira resposta? Ao meu pai, sim. É aí que está a cena. E aqui começas a entrar num campo que é desconfortável. O que é que se passa na relação com o teu pai? O meu pai sempre teve uma personalidade muito própria. Ele é capaz de, por exemplo, de chegar à tua beira e dizer-te que eu sou o melhor filho do mundo, mas à minha frente, se calhar, deixa-te coisas. Não percebes nada disso, não sabes nada disso, não sei. E até há uns tempos eu achava que, eu também falava assim com ele, a culpa também poderá ser minha, porque eu não conseguia dizer pai. Eu dizia, estás a ouvir? Não conseguia chamar pai, fazia-me espécie, pronto. E sempre tivemos assim uma relação um bocado estranha, digamos assim. Porque eu, se fizesse alguma coisa menos boa, ele batia-me, pronto. Era a maneira dele de dar educação. Ou seja, estamos a falar de uma educação totalmente autoritária. Eu vejo-me um bocado nesse defeito, porque eu fiz um bocado isso. E eu agora consigo perceber isso. Fizeste isso como? Eu consegui o respeito dos meus amigos, Por seres mau também. Por ser mau. Ou seja, replicar o comportamento do teu pai também com os teus amigos, do género, não te metas Sim. comigo senão já sabes que vais comer. Por exemplo. Ok? Sim. Eu replico isto porque o meu pai fez comigo e funcionava comigo. Exato. Porque eu baixava a bolinha. E depois replico isso com os meus amigos também. Só que lá dentro vive uma pessoa insegura. Aquilo que é importante compreender é que essa pessoa insegura não vive só dentro de ti. Está nele também. Por isso é que ele fez o que fez. Agora a grande questão é o que é que nós fazemos com isto. Porque não é uma questão de eu culpar o meu pai. É uma questão de eu aprender a lidar com isto e tirar o maior usufruto disto. O que é que estás a tomar consciência neste momento? Estou a tomar consciência que faz todo o sentido o que tu acabaste de dizer, porque realmente eu sinto que ele tem essa insegurança. Eu, por exemplo, agora no dia do meu aniversário, aconteceu uma coisa engraçada. Eu tinha feito o workshop de coaching. E eu pensei, não, este ano vou fazer diferente. E cheguei para almoçar em casa dos meus pais e ele não me deu os parabéns. E a minha mãe deu-me, não sei o quê, passava um bocado e ele disse, é verdade, os meus parabéns. Eu disse, não, este ano não. Mas é assim, custou-me mesmo muito. E eu dei-lhe 2 beijos e abracei-o e eu senti que ele ficou, parecia uma tábua. E eu também. E rapidamente veio-me à memória uma imagem que aconteceu quando foi o funeral do meu avô, o pai dele, que eu nunca tinha visto o meu pai assim.
porque a relação do meu pai com o meu avô era muito do género, ele está ali, eu estou aqui. Do género daquela que ele construiu contigo, é Exato, isso? exato. E no dia em que ele faleceu, eu vi o meu pai completamente Como nunca viste. como nunca vi. Então o que é que tu achas que é preciso fazer para trazer este Eduardo corajoso mais à tona? Ter, talvez, agora que falamos nisto, se calhar o reconhecimento do meu pai, que eu sei que ele está lá. Mas, por exemplo, sinto muito mais isso da parte da minha mãe, que ela diz-me mesmo, não te preocupes por nada, se quiseres mudar, muda. O meu pai, tenho a certeza que ele também está ali para o que eu precisar, mas não o diz. O que é que tu gostavas que o teu pai te dissesse? Assim, a melhor coisa que ele me podia dizer é que tinha orgulho em mim. Nunca ouviste isso dele? Não, E tu achas que ele tem ou não? quase certeza. E qual é que achas que é o desafio dele te dizer a ti? Não dar confiança. O facto de ele não me dizer deve ser isso que ele sente. Manter o respeito. Compreender isto é passar para outro nível, ok, Eduardo? Manter o respeito com o meu filho. Eu não lhe posso dar essa confiança. Se eu lhe dou essa confiança, na concepção dele, é quase como eu perco a minha posição. Eu não estou a ser o pai que eu devia ser. Então eu não lhe digo. Apesar de sentir e saber. Eu não lhe digo. Então vamos lá fazer um exercício que eu acho que te pode ajudar. Está bem? Pode ser? Sim. Ok, então encosta assim a tua cabeça para trás. Eu vou-te pedir que feches os teus olhos. E aquilo que eu vou fazer, enquanto mantens os teus olhos fechados, é... Eu vou-te pedir que construas aí uma imagem mental. Então, olha, vou-te pedir que coloques nessa imagem o Eduardo inseguro. Como é que é esse Eduardo inseguro? Esse Eduardo inseguro é pequeno, Ok. criança, Yeah. parece estar com medo. Ok. Vamos colocar agora nessa imagem o teu pai. Como é que está o teu pai? Em pé, está calado, a olhar para o Eduardo. Não é? As mãos, A cintura? sim. Ok. O que é que aconteceu com o Eduardo de 12 anos quando o pai entrou? Ficou retraído, tipo, não sabia o que é que ia acontecer. Ficou com medo? Sim, Então parece que dá para identificar de onde é que vem algum medo. sim. E o Eduardo criança está a olhar para o pai, está de costas, está... Como é que está? Não está a olhar, está a olhar para baixo. É possível ele olhar para o pai? Durante pouco tempo. Yeah. É como se não tivesse permissão para isso, não é? Talvez. E o pai também não olha para ele durante muito tempo. É como se não existisse isso então entre os dois, é isso? O olhar Sim. um para o outro, não é? Sim. Eu vou-te pedir agora que coloques nessa imagem o Eduardo corajoso. Como é que ele está? Em pé. Ok. Aonde? Adulto. E a enfrentar, entre aspas, olhar para o pai. Ok. E o que é que aconteceu ao pai com a entrada desse Eduardo? Não o consegue encarar. Yeah. E o que é que aconteceu ao de 12 anos com a entrada desse Eduardo? Ficou feliz. Então eu vou pedir que o Eduardo, adulto, que olhe para o pai e aquilo que eu te vou pedir para dizer não é para dizer numa posição de superior. É para dizer numa posição de respeito. Pai, Pai, ele só quer que tu olhes para ele.
Pai, Ele só quer que tu olhes para Ele. Ele só quer Ele só quer que tu lhe dês atenção. que tu lhe dês atenção. Ele só quer Ele só quer sentir-te como pai. sentir-te como pai. O que é que acontece ao pai? Dizes, oh, deixa-te de coisas. E o que é que acontece à criança? Chora. E o que acontece ao adulto? Tenta acalmar a criança. Eu vou-te pedir que coloques nessa imagem a criança do teu pai. O que é que acontece com o teu pai com a entrada dessa criança? Fica surpreendido. Então eu vou-te pedir que o adulto olhe para o pai novamente e que diga o seguinte: Pai, Pai, com todo o respeito, com todo o respeito, eu agora vejo que também existe essa criança aí dentro. que também existe essa criança aí dentro. O que é que acontece com ele? Abraça. É como se houvesse mais compreensão no campo. E quando há isso, há mais amor. Vou pedir que o adulto olhe para o pai e que pergunte o seguinte: Pai, Pai, consegues olhar consegues olhar para a minha criança? para a minha criança? O que é que ele diz? Sim. Boa. Ótimo. Então, vamos pegar na criança e a criança vai dizer ao pai: Pai, Pai, eu só queria eu só queria que tu sentisses orgulho em mim. que tu sentisses orgulho em mim. Eu só queria Eu só queria que tu me dissesses que tu me dissesses que estás orgulhoso de mim. que estás orgulhoso de mim. O que é que acontece ao pai? Sorri e abraça a criança. Sente esse abraço. Finalmente, o abraço do pai. Podemos agora virar a criança para o adulto. E eu vou-te pedir que o adulto pergunte à criança: o que é que tu precisas de mim? O que é que tu precisas de mim? Qual é a resposta? Amor. Então pergunta-lhe: e o que é que tu precisas de mim para sentir amor? E o que é que tu precisas de mim para sentir amor? Qual é a resposta? Atenção. Aqui é perceber, Eduardo, que essa criança que se sentiu insegura durante muito tempo, ela não é questão de ser esquecida. Ela precisa de atenção, ela precisa de amor. E ao receber isso do Eduardo adulto, ela sente-se o quê? Olha, diz-me. Seguro. Exato. E ao sentir-se segura, Levanta-se. então eu vou-te pedir que o Eduardo adulto olhe para a criança e olhos nos olhos lhe diga: eu estou aqui Eu estou aqui para te dar atenção. para te dar atenção. Eu estou aqui Eu estou aqui para te dar amor. para te dar amor.
Eu estou aqui Eu estou aqui para ser amor para ti. para ser amor para ti. Porque agora Porque agora eu vejo-te. eu vejo-te. O que é que acontece à criança? Fica feliz. É possível dar um abraço a essa criança de amor? Sim. E nesse abraço, Eduardo, se for possível para ti, te fundires com ela. Sim. Olha lá para o pai. Como é que ele está? Radiante. Orgulhoso. E como é que está a criança dele? Feliz. Ok. A criança dele é tarefa dele, não é tua. Então vou-te pedir que olhes para o teu pai e que digas o seguinte: obrigado. Obrigado. Eu sou o teu filho. Eu sou teu filho. Tu és o meu pai. Tu és o meu pai. És o pai certo para mim. És o pai certo para mim. E eu agradeço-te E eu agradeço por tudo o que me trouxeste. por tudo que me trouxeste. E pego em tudo que me trouxeste E pego em tudo que me trouxeste e utilizo da melhor forma. e utilizo da melhor forma. O que é que acontece com ele? Agradeço. Eu vou-te pedir agora uma coisa, antes de finalizarmos. Aquilo que eu te vou pedir que faças é que faças reverência ao teu pai. Como se te curvasses, estás a perceber? Como se... tipo uma vénia. Leva o tempo que precisares. O que é que acontece com ele? Abraça. Ok? Lá se veio o Eduardo mau. Ele não foi. Ele está aí. Sim. Também. Mas está mais leve. Só que ele agora pode ser acedido de forma diferente. O que é que levas daqui do nosso encontro, Eduardo? Eu levo, se calhar, muitas explicações daquilo que eu penso. Às vezes não é fácil encontrar essas respostas, consegui encontrar algumas aqui, e levo uma grande compreensão para com o meu pai, acima de tudo. O que é que está diferente desde que te sentaste aí na cadeira? Sinto-me muito mais leve. Sinto que posso ser melhor enquanto pessoa também. Consegui controlar melhor as minhas emoções. Se calhar não ter tanto medo de demonstrá-las. Ok. Às vezes é esse o grande problema também. E acho que devemos mostrar às outras pessoas aquilo que sentimos. Diz-me uma coisa. De que forma é que isto que nós estivemos aqui a fazer se relaciona com a tua área profissional? Pouco ou nada. Se calhar o Eduardo inseguro é o problema na parte laboral também. Se calhar o Eduardo contente tem outra postura, tem outra maneira de encarar as coisas. Porque muitas vezes não é o sítio que para sermos felizes é um estado de espírito. Isto é super natural. Mesmo. Então aqui tivemos nós mais um episódio do nosso Supernatural, desta vez com o Eduardo. E é tão interessante nós percebermos que às vezes desafios que nós temos, que não fazemos a mínima ideia de onde é que isso possa vir, ou de onde é que qual é que possa ser a origem desse tipo de desafios. E por vezes isto acontece na nossa vida. Eu tenho um desafio na minha área profissional, como vimos aqui, mas eu não compreendo totalmente a ligação que existe para eu ter um desafio na minha área profissional.
Foi isso que nós fomos buscar no trabalho com o Eduardo. O que nós fomos buscar foi perceber o que é que se passava em relação à área profissional. Foi isto que nós fizemos, ok? O que é que se passava em relação à área profissional e de onde era proveniente isso. E quando pesquisamos sobre isto, começamos a compreender de onde é que era. Aquilo que verificámos é que estava relacionado com o relacionamento com o pai. A partir desse momento, é hora de trabalhar sobre isso. Porque ao trabalhar sobre isso, depois vai existir a consequência que irá existir em relação à área profissional. E foi esse o trabalho que nós tivemos aqui a fazer. Foi um trabalho de aprofundamento sobre isso, foi um trabalho, na realidade, um trabalho de cura sobre isso, um trabalho de desenvolvimento disso e para trazer a possibilidade ao Eduardo de conviver com estas partes, perceber que elas estão todas lá. E perceber que há um Eduardo corajoso e que há um Eduardo inseguro. E é o conviver com estas partes e dar atenção a essa parte, com a adição do trabalho da criança interior. Foi isso que nós fizemos. Foi um momento, um privilégio poder fazer este trabalho mais uma vez e ver o resultado desse trabalho. Isto é super natural. E eu estava-me a sentir muito bem, só que eu tinha feito um traumatismo na última semana da temporada e eu cada vez sentia mais dor. Tive um mês nisto e, entretanto, parti a perna. Houve uma altura que eu disse assim, a próxima vez que eu não conseguir dormir ou tiver outra noite destas, eu vou deixar de jogar. E foi o que aconteceu. A verdade é que eu acho que ainda não consegui ultrapassar isto.